Olá, nessa aula 15 continuamos estudando máquina de Turing. Então, olhando aqui o nosso calendário, nosso sumário, estamos estudando máquina de Turing nesta aula 15, faltando aí as outras 3 máquinas para a gente finalizar. Então, para finalizar aqui essa parte mais teórica, a gente vai falar sobre a máquina de Turing como reconhecedores de linguagem, certo? Uma das abordagens no estudo das máquinas de Turing ou das máquinas universais em geral é como reconhecedores de linguagem, ou seja, dispositivos capazes de determinar se uma dada palavra sobre o alfabeto de entrada pertence ou não pertence à linguagem. A gente vai até fazer um exemplo sobre isso. A linguagem aceita por máquina de Turing, ela pode assumir três formas, 3 estados possíveis, tá? Então, seja uma máquina de Turing qualquer. Então, a linguagem aceita por M, denotada por aceita M, é o conjunto de todas as palavras pertencentes ao alfabeto aceitas por M. Ou seja, o aceita M vai ser uma função em que, dada uma palavra W, o que M, ao processar esta palavra, que pertence ao alfabeto, para, em um determinado estado QF, em um determinado estado final, pertencente ao conjunto de estados finais. Então, essa é a linguagem, né? Essa é o estado de aceitação. Né? Eu vou ter também um estado de rejeição, que é a linguagem rejeitada por M, denotada por rejeita M, que é o conjunto de todas as palavras do alfabeto rejeitadas por M. Ou seja, o rejeita M vai ser uma função em que W, né, tal que M, ao processar esta palavra que pertence ao alfabeto, para em um estado que não pertence ao conjunto de estados finais. Ou seja, há um estado de rejeita é quando eu paro em um estado que não é o estado final. Aí a palavra é rejeitada e o algoritmo termina. O outro estado é a linguagem para a qual M fica em loop infinito, denotada por loop M, que é o conjunto de todas as palavras do alfabeto para as quais M fica processando indefinidamente. Né? Então, a gente tem aí a máquina de Turing como reconhecedor, particiona o conjunto de palavras sobre o alfabeto em classes de equivalência. Então, ele particiona aqui os 3 estados possíveis, que é o de aceitação, o de rejeita e o de loop. Tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo de um processamento, né, de um duplo balanceamento, que é muito usado como reconhecedores nas linguagens de programação, que é justamente você balancear o que abre, ou seja, toda vez que eu abro, eu fecho. Abro um parênteses, eu tenho que fechar. Abro um colchete, eu tenho que fechar. Abro uma chave, eu tenho que fechar. Comecei com begin, termino com end, né, na linguagem Pascal, e assim sucessivamente. Para todas as linguagens, a gente tem essa questão do duplo balanceamento. Né? Então, aqui vamos resolver esse exemplo. Primeiro passo, construir o grafo da máquina de Turing, depois construir a tabela de transição e, enfim, no final, escrever os elementos da máquina de Turing. Eu, particularmente, gosto primeiro de fazer o grafo da máquina de Turing. Eu consigo desenvolver o algoritmo melhor. Tá? Mas fica a critério de vocês. Vocês já pagaram máquina de Turing, né? Então fica a critério de vocês. Aqui, essa figura é a figura que tem no livro, que mostra a computação do duplo balanceamento. Ou seja, ele mostra o passo a passo de todos os estados para a aceitação de uma palavra. Nesse caso aqui, o exemplo colocou como palavra, ele colocou um n igual a 2, né? Então eu tenho a N, BN, ele colocou aqui A elevado a 2, B elevado a 2, né? Então, no caso, A, B, B. Então, essa palavra aqui, ela é para aceitar, né? Essa computação era para ser aceita, né? Porque tem a mesma quantidade de A e a mesma quantidade de B. E aqui ele mostra a computação, o passo a passo, mudando de estados à medida que vai reconhecendo cada palavra, né? Cada elemento do alfabeto. Então, escreveu aqui na fita, primeiro o marcador de início de fita, depois a palavra e depois os outros símbolos de branco. E aí, a computação vai sendo dada, né, passo a passo, ou seja, estou no estado que é 0, fui à direita, li um A, mudei de estado, não, continua, né? Só vou mudar quando eu for mudar a transição. Então, li um A.
Li um A, então eu troco, eu escrevo um A maiúsculo e mudo de estado. Ou seja, a cada transição que eu fizer, eu vou ter que mudar de estado. Então, coloco aqui um A maiúsculo, ou seja, eu estou utilizando aqui um alfabeto auxiliar maiúsculo para marcar a quantidade de A que eu li e depois também a quantidade de B. Então, li o primeiro A, mudou de estado e para a próxima célula. Li um A minúsculo. Então, o que que faz? Continua A minúsculo e vou procurar um B. Então, a cada A que eu vejo, eu vou procurar um B, para justamente fazer o duplo balanceamento, para que no final a mesma quantidade de A seja a mesma quantidade de B. Então, quando foi à direita, encontrei um B minúsculo, eu escrevo o B maiúsculo, já mudo de estado para o estado Q2 e volto para a esquerda para procurar outro A minúsculo. Então, eu encontrei um minúsculo, ando mais uma à esquerda para encontrar o maiúsculo, para marcar, né, onde eu terminei de fazer a leitura, e volto para a direita. Quando eu volto, eu já volto para o estado Q0, para o estado inicial, porque vai ser uma nova varredura. Então, encontro o A minúsculo, coloco o maiúsculo, vou para o estado Q1, vou para a direita de novo, procurando um B minúsculo. B maiúsculo, continua maiúsculo, fui para a direita, B minúsculo. Troco para maiúsculo, volto para o estado Q2 e volto à esquerda à procura de um novo A minúsculo. Quando eu vou voltando para a esquerda, se eu encontrar o A maiúsculo, isso quer dizer que terminou a quantidade de A. Aí eu tenho que ir até o final da palavra para verificar se não tem nenhum B minúsculo, porque pode acontecer, né? Imagina aí se eu coloco uma palavra assim, A, B, B. Né? Então, ele vai reconhecer o A, vai reconhecer o B, mas eu tenho que ir até o final, porque se tiver um B minúsculo, eu vou ter que rejeitar essa entrada. Então, volto, né? Então, eu vou para um novo estado, que eu chamei de Q3, que é o estado de verificação, para ir até o final da palavra. E aí, quando eu chego lá no final, se eu ler uma palavra em branco, isso quer dizer que eu terminei. Então, eu vou para um estado final Q4, e termino aí o meu algoritmo, né? E o estado Q4 é o estado final, ok? Então, fazendo aqui no grafo, vamos fazer aqui. Eu vou procurar escrever aqui para a gente entender o passo a passo, mas depois vai aparecer o grafo, a figura do grafo, certo? Então, vai ficar aqui, se ficar meio troncho, me desculpa. Eu ainda estou aprendendo a escrever aqui na apresentação, tá? Então, vamos colocar aqui a mesma palavra, A, B, B, né? E as outras células aqui vão estar em branco, certo? Então, eu vou aqui para o meu estado inicial, Q0, certo? Então, a primeira coisa é, li o símbolo de branco, continua branco e vai para a direita, né? Então, eu vou colocar uma transição aqui para o mesmo estado. Vai para a direita. E quando eu li um A, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um A maiúsculo, né? Então, eu vou mudar de transição aqui. Vou para o estado Q1. Então, nesse estado li um A maiúsculo e vá para a direita. Certo? Então, indo para a direita, encontrei um A minúsculo, então continua, né? Porque agora eu vou em busca de um B. Então, aqui eu vou ter uma transição para o mesmo estado, em que se eu encontrar um A minúsculo, continua A minúsculo e vá para a direita. Encontrando um B minúsculo, aí eu já vou fazer uma outra transição, então eu vou para um estado Q2, em que, se eu encontrar um B minúsculo, eu vou colocar maiúsculo e vou para a esquerda, porque aí eu vou querer buscar o próximo A minúsculo, né? Então, ponho aqui o B maiúsculo, né? E vou para a esquerda. Quando eu volto para a esquerda, eu encontro o A minúsculo. Então, aqui dentro, no estado Q2, eu vou ficar na transição. Se eu encontrar minúsculo, continua maiúsculo, minúsculo, né? E vai para a esquerda. Ou seja, eu vou voltar até encontrar o A maiúsculo, que é onde eu marquei o primeiro A que eu li, né?
Então, quando eu encontrar o A maiúsculo, eu volto. Concorda comigo que eu volto aqui para o estado Q0? Volto para o estado Q0. Se eu encontrar um A maiúsculo, continua A maiúsculo e vai para a direita. E aí eu vou para a direita para fazer uma nova varredura, né? E aí começa tudo de novo, né? Então, estando aqui no estado Q0, encontrei um A minúsculo, eu vou trocar para um A maiúsculo e vou para a direita. Quando chego aqui no estado Q1, eu encontro um B maiúsculo. Então, eu vou colocar aqui uma outra transição, que se eu encontrar um B maiúsculo, continuo um B maiúsculo e vou para a direita, porque agora eu quero encontrar um B minúsculo. Então, indo aqui para a direita, eu encontro o B minúsculo, coloco um B maiúsculo e vou para a esquerda, para voltar, para procurar de novo um A minúsculo, né? Então, eu estou aqui no estado Q2. Quando eu fui para a esquerda, eu encontro um B, né? Então, se eu encontrar um B maiúsculo, continua B maiúsculo e vai para a esquerda, para encontrar um novo A minúsculo. Então, voltando para a esquerda, quando eu voltei para a esquerda, encontrei o A maiúsculo, né? Então, A maiúsculo continua maiúsculo e vai para a direita, ou seja, voltei para o estado Q0. Se eu encontrei um A maiúsculo, isso quer dizer o quê? Que terminou, né? Terminou a quantidade de A. Só que eu tenho que verificar se também terminou a quantidade de B. Então, eu vou para um outro estado aqui, que eu vou chamar de estado Q3, que é um estado que vai até o final da fita, né? Então, se eu encontrar um B maiúsculo, continua maiúsculo e vai para a direita, né? Que é esse caso aqui, né? Quando eu saí do A e fui para a direita. E aí ele vai ficar aqui nesse mesmo estado, enquanto encontrar um B, continua B e vá para a direita. Até encontrar um branco. Se eu encontrar o símbolo de branco, isso significa que a palavra pode ser aceita. Então, eu vou para um estado final, Q4. Eu vou marcar aqui como estado final. Se eu encontrar o símbolo de branco, continua branco e vai para a esquerda e finaliza. Certo? Então, montei aqui todo o meu grafo do algoritmo. Eu tenho que também levar em consideração, para toda a máquina universal, seja máquina de Turing ou qualquer outra, a palavra vazia. Então, se essa palavra ela fosse vazia, ela também tem que aceitar. Então, toda vez que fizer um algoritmo, eu tenho que sair aqui do estado Q0 para o estado final e para aceitar a palavra vazia. Então, se eu encontrar branco, continua branco e vai para a esquerda. E aceita, né? Ou seja, se eu tiver uma palavra desse tipo aqui, só com marcador e tudo branco, também aceita. Ela é uma palavra aceita para qualquer máquina universal, a palavra vazia, certo? Pronto, feito o grafo, né? Deu certo para a entrada, para uma entrada válida, é bom fazer um teste para uma entrada que não é válida, só para ver se o teu algoritmo vai parar em um estado que não é estado final, ou seja, se ele vai rejeitar. Né? Então, vamos colocar um exemplo aqui, uma palavra aqui para não aceitar. Então, vamos colocar aqui A, B, B, aqui branco, né? Então, essa palavra aqui não é para aceitar porque tem mais B do que A. Então, estou aqui no estado 0, marcador de início de fita, leu, foi para a direita. Encontrou um Azinho, coloca um A maiúsculo, então encontrou um Azinho, coloca A maiúsculo e vai para a direita. Encontrou um B minúsculo, põe um B maiúsculo e vai para a esquerda. Estou aqui no estado Q2. Nesse estado Q2, eu encontro... fui para a esquerda, né? Então, ou seja, eu voltei para cá. Eu encontro o A maiúsculo, continua A maiúsculo e vai para a direita. Então, voltei para o estado Q0. Estou aqui e encontrei um B. Então, nesse estado aqui, se eu encontrar um B maiúsculo, ele continua B maiúsculo e vai para a direita. Veja que eu fui para o estado Q3, né? E nesse estado Q3 aqui,
Quando eu fui para a direita, eu encontrei um B minúsculo. E B minúsculo não é transição dentro desse estado. Ou seja, eu entrei num estado aqui de rejeição, porque não existe nenhuma transição de B minúsculo, porque o B minúsculo era aqui. Né? Então, aqui eu paro. Eu paro no estado Q3 e a minha palavra é rejeitada. Okay? Então, o algoritmo está bem certinho, o grafo, né? Aqui está o grafo melhor escrito, tá? Para quando vocês forem revisar. Né? Então, aqui com todos os estados, certo? E também levando em consideração palavra vazia. Então, particularmente, eu prefiro fazer primeiro o grafo, tá? Para resolver qualquer problema da máquina de Turing. Mas se vocês preferirem iniciar pela tabela de transição, também dá certo, certo? Então, eu vou jogar aqui direto a tabela de transição. Para fazer a tabela de transição, depois que fez o grafo, aí é muito simples, é só sair copiando mesmo, né? Todas as transições. Então, geralmente a gente conta, né, a quantidade de transições aqui e sai colocando dentro da tabela. Né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 transições. E aí eu saio montando aqui, né? No final tem que ter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As 12 transições, certo? Nas linhas são os estados e nas colunas todos os símbolos utilizados. Marcador de início de fita, alfabeto de entrada, alfabeto auxiliar e símbolo de branco. E aí monta a tabela de transição. No final, monta a estrutura da máquina de Turing, né? Ou seja, vamos montar aqui a estrutura. Então, como é que é a estrutura da máquina de Turing? Né? Então, a máquina de Turing vai ser, né, o duplo BAL. Alfabeto. Qual alfabeto? A e B. Depois, o conjunto de estados. Então, vai Q0, Q1, Q2, Q3 e Q4. Os estados, né? Depois, função de transição. Depois, estado inicial. Então, Q0, estado inicial. Depois, conjunto de estados finais, no caso aqui a gente tem um único estado final, que é 4, mas poderia ter mais. Alfabeto auxiliar, no caso aqui nós usamos o A e o B. Símbolo de branco e marcador de início de fita, né? Então, a máquina de Turing é uma cétupla, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é uma óctupla, 8 elementos. Certo? Então, monta aí a máquina com todos os elementos, ok? Tranquilo? 8 elementos. Porque tem um marcador de início de fita. Tá? Então, essa linguagem, né, esse exemplo aqui que a gente fez do duplo balanceamento, é um exemplo clássico de fundamental importância no estudo das linguagens, pois permite estabelecer analogia com linguagens que possuem duplo balanceamento na sua estrutura. Como, por exemplo, linguagens bloco estruturadas, do tipo begin-end, como na linguagem de programação Pascal, ou linguagens com parentes balanceados, na forma de quantidade de parentes que abre e a quantidade de parentes que fecha, como nas expressões aritméticas presentes na maioria das linguagens de programação. Ou seja, duplo balanceamento está presente aí praticamente em toda a linguagem de programação, né? Todas as linguagens de programação, ela, né, tem parênteses ou tem alguma coisa que eu tenho que abrir e fechar. Então, aqui eu coloquei um outro exemplo, triplo balanceamento, né? Então, nesse caso aqui, a gente aumentou mais um elemento do alfabeto, então AN, BN, CN. E aqui pede para construir um programa para a máquina de Turing para essa linguagem. Então, construir o grafo, a tabela de transição e os elementos da máquina. Nesse caso aqui é triplo balanceamento, ou seja, a mesma quantidade de A tem que ser a de B e a de C, certo? E aí construir o grafo. Na verdade, é quase a mesma coisa. Na verdade, a gente vai utilizar o mesmo grafo que a gente fez para o duplo balanceamento e aumentar um estado, que é justamente o estado que verifica o C, né? Então, eu já joguei aqui direto, certo? O grafo, e veja que é a mesma coisa, né?
Então, eu estou no estado Q0 aqui, verifico o marcador de início de fita. O primeiro estado vai controlar o A, a quantidade de A. O segundo estado vai controlar a quantidade de B. E aqui eu adicionei um terceiro estado que vai controlar a quantidade de C. Né? E aí, quando ele aqui vai ficar fazendo a varredura, se for uma linguagem aceita, então vai ter a mesma quantidade de A, B e C. Vai voltar, né? Ou seja, vai até o final da fita, vai verificar todos os B maiúsculos e C maiúsculos e vai aceitar. Certo? Se for uma palavra que não tenha o triplo balanceamento, ele vai parar em algum estado desse aqui e vai rejeitar. Certo? Então, eu coloquei só o grafo e aí eu peço para vocês exercitarem fazendo a tabela de transições e depois montar a estrutura da máquina de Turing com os seus 8 elementos. Certo? Colocando todos os estados, o alfabeto auxiliar, enfim, toda a máquina. Okay? Fica aí para vocês fazerem de exercício. Bom, a máquina de Turing, ela também é conhecida e é chamada de linguagem enumerável recursivamente. Tá? O que é isso? Enumerável deriva do fato de que as palavras de qualquer linguagem enumerável recursivamente podem ser enumeradas ou listadas por uma máquina de Turing. Tá? E o recursivamente é um termo matemático anterior ao computador, com significado similar ao de recursão, utilizado na computação. Então, quando a gente diz que uma linguagem é enumerável recursivamente, ela pode ser enumerada, ou seja, ela pode ser listada por qualquer máquina de Turing ou qualquer máquina universal, e o recursivamente ele é voltado lá para o significado de recursão. Tá? Então, as seguintes linguagens são exemplos de linguagens enumeradas recursivamente: duplo balanceamento, triplo balanceamento, e existem outros exemplos, como esse aqui, palavra a palavra, certo? Que ele repete aqui as duas palavras em seguida. Tá? Então, aqui eu tenho a definição formal. Se L é uma dessas linguagens, então para qualquer máquina M que aceita a linguagem L, existe pelo menos uma palavra W não pertencente a L, que ao ser processada por M, resulta que a máquina entre em loop infinito. Né? Ou seja, se eu tiver uma linguagem que M não processa, ou ela vai parar ou ela vai ficar em loop. Se W pertence a L, M para e aceita. Certo? Isso aí é o caso ótimo, é onde a gente sempre procura chegar, num estado de aceitação. Se W não pertence a L, M pode parar rejeitando a palavra ou permanecer processando indefinidamente e entrar num loop infinito. Tá? Então, a linguagem recursiva. A classe das linguagens recursivas define a classe de todas as linguagens que podem ser reconhecidas mecanicamente e para as quais sempre existe um reconhecedor, um compilador que sempre para qualquer entrada, reconhecendo ou rejeitando. Tá? A grande maioria das linguagens aplicadas são recursivas e para elas sempre existe um reconhecedor que sempre para. Então, nas linguagens de programação que a gente utiliza, que a gente conhece atualmente, praticamente todas são linguagens recursivas, certo? E elas sempre têm um reconhecedor que vai parar, aceitando aquela linguagem ou aquele algoritmo. Né? Máquina de Turing como processadores de função. Uma das principais abordagens da máquina de Turing é como processador de funções. Então, o estudo é restrito a funções de mapeamento de palavras de um alfabeto em uma palavra do mesmo alfabeto. Ou seja, o processamento da função é quando eu tenho uma função parcial chamada função Turing computável. Então, eu tenho uma função aqui que é dada em relação ao alfabeto, ou seja, é dito função Turing computável ou simplesmente função computável se existe uma máquina de Turing que computa f, ou seja, que computa esta função. Né? Então, para um conjunto de palavras pertencente ao alfabeto, pense que a palavra de entrada para M é um conjunto de palavras, certo? Ou seja, ela processa o conjunto de palavras.
Se F, ou seja, se a função é definida para esse conjunto de palavras, então o processamento de M para a entrada é tal que para, aceitando ou rejeitando. Ou seja, eu tenho um conjunto de palavras, ele vai parar aceitando ou ele vai parar rejeitando, se a palavra não for uma palavra aceita. E o conteúdo da fita é, excetuando dos símbolos de branco, o marcador de início de fita e a palavra em si que você está processando. Tá? Se F, ou seja, se a função é indefinida para esse conjunto de palavras, então M, ao processar a entrada, fica em loop infinito. Certo? Ou seja, se ela é indefinida, se deu algum problema aí nessa palavra e ele ficar aí voltando. Na definição anterior, é considerado como resultado do processamento de M somente o conteúdo gravado na fita, sendo irrelevante o estado de parada da máquina. Portanto, relativamente à função computável, um processamento que para em um estado não final é perfeitamente válido. Ou seja, eu posso parar num estado não final. Isso é válido. Isto quer dizer que a palavra foi rejeitada, mas é um estado válido. Ou seja, a minha entrada, ou seja, a entrada que eu coloquei na minha máquina, ela não é uma entrada aceita e para. Isso é um estado válido também, apesar de rejeitar, mas é válido. Tá? Símbolo auxiliar de entrada. Ao especificar uma N-upla na fita de entrada, pode haver a necessidade de delimitar seus componentes. Neste caso, é usual utilizar o símbolo aqui, mais conhecido como hashtag, né? Mas o nome dele original é sustenido. Não sei nem se vocês sabem que o nome é sustenido. A gente conhece como hashtag, como símbolo especial de delimitação, tá? Como? Esse símbolo auxiliar aqui ele é muito usado quando eu preciso delimitar o final de uma palavra para começar uma outra palavra. Porque se eu juntar duas palavras sem ter um delimitador, eu não sei quando termina uma palavra e outra. Então, utiliza-se esse símbolo auxiliar de entrada justamente para fazer essa delimitação, tá? Para separar uma palavra da outra, tá? Um exemplo de utilizar essa delimitação é se eu for fazer um exemplo de concatenação, ou seja, eu quero concatenar duas palavras. Então, fazer uma máquina de Turing, você fazer um algoritmo para a máquina de Turing que concatene palavras. Então, eu tenho que usar esse símbolo especial, o hashtag aqui, para delimitar. Então, a função AB é tal que associa ao par de palavras, né, a palavra W1, W2. Ou seja, eu vou ter que, lá na minha fita, quando eu for processar essa palavra, eu coloco o marcador de início de fita, coloco a primeira palavra, o hashtag delimitando e depois eu coloco a segunda palavra. Aqui, ao processar essa palavra, a máquina de Turing aceite corretamente. Saiba quando termina uma palavra e começa outra. Tá? Então, o objetivo é, né, inicialmente, posiciona a cabeça no último símbolo, ou seja, qual é um algoritmo aqui simples para a gente reconhecer esse algoritmo? É a gente ler, né, ou seja, passar até o final. Então, eu vou lendo a palavra. Vamos colocar um exemplo aqui. Por exemplo, digamos que W1 é AB. E W2 é ABA, por exemplo. E aí eu quero concatenar, ou seja, eu quero juntar essas palavras. Então, na minha fita aqui, eu vou ter marcador de início de fita, a primeira palavra AB, aí eu vou colocar o hashtag e depois eu vou colocar outra palavra. E depois aqui, branco, né? Qual é a ideia? Eu inicio aqui no estado Q0, no estado inicial, e vou lendo. Leio o primeiro, vou para a direita, leio o segundo, vou para a direita, ou seja, eu vou lendo até o final. Quando chegar no branco,
né? Ou seja, posiciona a cabeça no último símbolo da palavra de entrada. Após, move a cabeça para a esquerda até encontrar o símbolo hashtag quando para. Ou seja, eu encontrei o símbolo de branco, aí o que eu faço? Encontrei branco, vou para a esquerda. Aí aqui na esquerda eu faço o quê? Eu escrevo branco. Quando eu for para a direita, o que eu faço? Eu escrevo o A. Escrevo o anterior. Vou para a direita, encontro o A, escrevo o B. Vou para a esquerda, escrevo o hashtag, escrevo o A. Né? Ou seja, concatenei, né? Juntei a primeira palavra com a segunda palavra. Eu não preciso nem mexer na primeira. Né? Se eu quero concatenar, eu saio, né, substituindo uma, até retirar o hashtag e juntar as duas palavras. Tá? Então, quando move a cabeça ao ler um símbolo, grava sobre este símbolo lido anteriormente. A memorização do símbolo anterior é realizada pelos estados. Ou seja, eu vou ter que colocar um estado que memoriza o símbolo A, o símbolo anterior, e um outro estado que memoriza o B. Né? Então, vou jogar aqui direto o grafo para a gente entender o que foi feito. Eu não me lembro se esse exemplo é do livro, eu acredito que esse exemplo aqui também esteja no livro. Estado inicial, então, aqui apareceu um símbolo diferente, tá? Mas é um marcador de início de fita. Vou para a direita, leio um A, direita, leio B, direito, leio hashtag direito. Ou seja, vou até o final da fita. Se encontrar um branco, continua branco e vai para a esquerda, né? Que foi o caso aqui. Encontrei um branco, continua branco e vai para a esquerda. Aí, mudo para o estado Q1. No estado Q1, eu vou fazer o quê? Se eu leio um A, eu coloco o branco e vai para a esquerda. Agora, se fosse um B aqui, eu lia o B, colocava o branco e ia para a esquerda, certo? Então, eu vou fazer um estado só para a leitura do símbolo A e um estado só para a leitura do símbolo B. E aí, vou para o estado Q2. Nesse estado Q2, eu vou fazendo as varreduras à esquerda, né? Então, no caso aqui, eu tinha lido um A. Coloquei branco e fui para a esquerda. Aí, se eu leio um B, coloco um A e vá para a esquerda. Mas se eu tivesse lido um A, eu colocava B e ia para a esquerda. Ou seja, eu estava no estado Q3. Né? Fui para a esquerda, né? No caso aqui, eu li um B, coloquei um A e fui para a esquerda. Tá aqui, eu li um B, coloquei um A e fui para a esquerda. Aí agora eu leio um A. Se eu leio um A, eu ponho um B e vou para a esquerda. Ou seja, eu voltei para cá de novo para o estado Q2. No estado Q2, eu leio o hashtag. Se eu leio o hashtag, eu coloco um A e vou para a esquerda. Ou seja, eu li um A aqui, vou para a esquerda, tirei o hashtag, fui para o meu estado final. Veja que o estado Q2 é o estado que memoriza o A. Então, ó, eu tenho A, branco, esquerda, A, esquerda. Se eu estou aqui no A, se eu encontrar um B, eu coloco um A à esquerda, vou para o outro estado. Né? Então, o estado Q2 memoriza todo o símbolo A e o estado Q3 todo o símbolo B. E quando encontra o hashtag, vai para um estado final. Ou seja, esse exemplo aqui de concatenação é um exemplo super simples. Eu não tenho que ficar me preocupando se a palavra começou com A ou se começou com B, ou a quantidade de A ser a mesma de quantidade de B, nada disso. Eu só quero juntar, certo? O que vai dar? O que vai dar um rejeito aqui? Vai dar um rejeito se aparecer algum símbolo que não pertence ao alfabeto. Por exemplo, se eu colocar uma palavra assim, se W1 for AC e o W2 for AB. Então, aqui vai dar erro, né? Porque quando eu for concatenar, ele vai encontrar aqui um C que não pertence, né? Então, ele vai ver um símbolo aqui que não pertence e vai parar no estado que não aceita, certo? Tá? Então, é isso. Concatenação só mesmo... Esse exemplo aqui só foi para mostrar o uso de um símbolo auxiliar quando for necessário. Tá? Depois, monta a tabela de transição. A partir do grafo, fica bem fácil montar a tabela. E monta a máquina de Turing com todos os seus elementos. Né? Então, aqui, alfabeto de entrada AB.
E aqui eu coloquei o hashtag, né, com a entrada, porque ele é um símbolo auxiliar. Os estados, que é 0, Q1, Q2, Q3, Q4, função transição, estado inicial, estado final. Símbolo auxiliar nós não usamos nenhum, né? No caso aqui o sustenido ele entra como alfabeto, certo? Só que é um alfabeto auxiliar de entrada. Branco e marcador de início de fita, ok? Então fizemos aí 2 exemplos para a gente relembrar um pouquinho de máquina de Turing e tem outros exercícios aí na lista de exercícios. Na próxima aula, a gente vai falar sobre máquina de post. Okay? Então, por hoje é só.